A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Amigos da Nova Era, estamos iniciando mais um programa Conexão. Semana fria em Lages, parece que abriram a porta do freezer e temos passado aí uns dias bem frio, né? Houve uma queda de temperatura acentuada, mas faz parte, né? O inverno, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos que o lagiano gosta de vivenciar, né? Até pela sua característica, o frio é charmoso, enfim, as coisas acontecem e o frio faz parte do nosso cotidiano, né? Como no verão o litoral é a essência, né? É a essência no litoral, Lages o frio também tem o seu charme. Estamos iniciando aqui mais um programa e hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto que chama a atenção de todos nós, e a gente sabe que o processo se ganha a médio e a longo prazo, né? São mudanças de cultura, mudanças de hábitos. Vamos tratar sobre as questões do meio ambiente, de um projeto muito interessante que é desenvolvido de Lages para Santa Catarina, para o mundo, enfim, sobre o lixo zero. Temos aqui junto conosco, né, como todas as semanas, a participação do professor Ricardo, que teve um pouco de dificuldade aí de se fazer presente. O frio realmente atinge mais as pessoas de maior idade, mas ele está aqui conosco e vamos fazer um bom programa. Vamos ter a presença também de uma especialista nas questões do meio ambiente, então vamos tratar isso com muito carinho. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcelo. E frio, olha como está gelado isso mesmo. E com a presença da Sílvia também, né? Valeu a pena a insistência. Olha só. E estamos aqui hoje para mostrar para esse povo dessa cidade, de todas as cidades que estão nos assistindo, né? Que aqui tem um trabalho maravilhoso em cima do lixo, principalmente do lixo orgânico. Tudo bem, Silvia? Prazer, Marcelo, estar aqui contigo, com o Ricardo, né, para falar de uma temática assim tão intensa e tão necessária no nosso dia a dia, né, que é o lixo que a gente produz. E Lages realmente está sendo destaque a nível nacional e internacional já pela pegada que se tem no sentido de envolver as pessoas na solução do problema com o lixo. E o projeto Lixo Orgânico Zero, hoje, ele é uma realidade, né? Ele foi tomado pela Prefeitura do município de Lages anteriormente, ele vem do projeto de extensão da UDESC, né? E a gente se aliou com o professor Germano Gitter e desde 2012 a gente vinha trabalhando, né? Em função de fazer com que as pessoas repensem o seu lixo e coloquem as sobras orgânicas para compostar e não encaminhem para o aterro sanitário. E com a nossa vinda para a Prefeitura do município de Lages, em 2017, nós tivemos a sorte de ter o primeiro edital de compostagem promovido pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, com o apoio financeiro do Fundo da Caixa Econômica, né? E nós fomos premiados, diga-se de passagem, com o primeiro lugar nesse projeto, em mais de 320 projetos que foram colocados a nível nacional, e nós estamos desenvolvendo desde 2018 esse trabalho com a UDESC, né, que nos possibilitou o convênio, e a partir disso nós temos 25 bolsistas que estão atuando diariamente nas escolas, né, com a questão de motivação, orientação e acompanhamento dos trabalhos em relação ao lixo orgânico e a sequência dos recicláveis e rejeitos também. A nível de Santa Catarina iniciou em 2012, é isso? Em 2012 a UDESC já fazia esse trabalho, né? O professor Germano tinha esse trabalho no curso de graduação da UDESC.
E quando nós nos aliamos em 2013, a gente teve a oportunidade de receber um TAC do Ministério Público, né? E eu estive como bolsista nesse trabalho, junto com a bióloga Márcia, e nós levamos esse trabalho para a escola. Só para as pessoas entenderem, o TAC é o termo de ajuste de conduta, né? Exatamente, uma empresa que teve Exatamente. alguma situação indevida em relação ao meio ambiente, ela deveria pagar uma multa para o Ministério Público e o valor dessa multa veio para o projeto Lixo Orgânico Zero. Então, desde 2013, nós já estávamos nas escolas trabalhando o fator educação. Porque a gente entende que informação, Marcelo, nas redes sociais, na mídia, você abre a internet, você tem sobre o que você quiser. Mas não adianta, Ricardo, você ter a informação e você não pôr em prática. Claro. Então, todo mundo sabe que dispensar uma latinha do vidro do carro para a estrada é incorreto, mas tem muita gente que faz. Dispensar uma bituca de cigarro na praça é incorreto, mas o fumante muitas vezes faz isso, né? Então, o nosso trabalho hoje, de 2018, quando eu e o Germano e o Carlos e a ajuda do Valênio também organizamos o projeto para encaminhar para o Ministério do Meio Ambiente, a gente pensou em colocar como foco a educação. Nós estamos trabalhando mudança de comportamento e a mudança de comportamento ela se faz através da educação. Então, nós investimos nas escolas para estar trabalhando num espaço em que precisa se trabalhar temas, conteúdos que tenham significado e que possam melhorar a atuação da criança na vida. A gente partiu da escola e a partir da escola para o bairro, para as residências, né? E outras instituições também vieram conosco nesse processo. Eu sempre entendi particularmente que qualquer situação de mudança de hábitos, de cultura, a gente tem que partir da idade lá na escola. Exato. Né? Porque o que acontece? Por vezes nós fizemos alguma coisa e a gente não consegue repassar da forma de vida. Mas se você começa na sala de aula, a criança, o que acontece? Ao meu modo de ver, eu não sei se isso também vai de encontro ao que você pensa. A criança leva o conteúdo para casa e força os pais também a ter esse tipo de sentimento, né? Eu tive a oportunidade também, em alguns momentos da minha vida profissional, trabalhar com algumas coisas que eu entendia que tem que levar para os pais, né? É questão do turismo, é questão no esporte, onde eu trabalhei durante muito tempo. Você vai mudando esses hábitos e a criança naturalmente força que os pais acompanhem, né? Eu às vezes brigo muito a questão do turismo aqui na nossa região, porque se não começarem isso é uma mudança de cultura, né? Exatamente. Se não começarem por lá, as coisas não vão acontecendo. Quando você coloca a questão de trabalhar com os alunos, né, com as crianças, eu estou sabendo também que juntamente agora vai ter um congresso da educação e vai ter o primeiro seminário do lixo também, né? Vai ser em conjunto. Como é que é essa ação? Exatamente. Aí? Olha só, quando a Andressa e a Ivana nos passaram que o tema do congresso, do 15º Congresso de Educação seria Currículo em Movimento, nós colocamos para ela da necessidade de a gente trabalhar esse olhar para o ambiente, né? Trabalhar a alfabetização ambiental, a alfabetização para a vida, a alfabetização ecológica. Porque a partir do momento, na escola se trabalha muito a alfabetização das letras, a alfabetização acadêmica, a alfabetização tecnológica, né, Ricardo? E nós temos que trabalhar esse olhar também para o ambiente que nos cerca e a importância das nossas atitudes de respeito a todas as formas de vida. Então, o Seminário Lixo Orgânico Zero, dentro do Congresso de Educação, ele é fundamental, porque nós vamos trazer a professora Lúcia Secato para estar falando da importância da educação ambiental dentro da educação básica.
porque ali se movimenta, por mais que seja complexo, mas a escola ela tem esse encantamento de produzir o conhecimento e de despertar nas crianças o gosto pela vida, pelo prazer de melhorar o seu espaço, de vivenciar as situações, né? Então a escola tem que fazer isso, tem que trazer isso dentro do seu currículo com muita ênfase. Nós sabemos que a educação ambiental ele é um tema transversal, ele tem que estar na ciência, na biologia, na geografia, na educação física, nas artes, na língua portuguesa, na matemática. Todos os profissionais, eles têm que ter esse conhecimento do ambiente para que eles possam encantar mais o seu menino, a estudante ali, no sentido de valorização do conteúdo que está sendo posto. Então, a inscrição, Marcelo, ela é gratuita, né? Ela encerra hoje, quarta-feira, né? E nós vamos ter a Cássia Ferri fazendo um trabalho maravilhoso. Temos 4 conferências essenciais, assim, falando da importância desse currículo no dia a dia, né? E, enfim, as pessoas não podem perder a oportunidade. Dentro do seminário, além de nós termos a fala da professora Lúcia Secato, falando dessa complexidade em relação a esse nosso olhar com o ambiente, né, na educação básica, nós vamos também colocar depoimentos, né, de pessoas que são multiplicadores dessa ação e que têm responsabilidade dentro do nosso município, falando da importância dessa temática de lidar com o lixo nosso de cada dia. Beleza. Né? Só lembrando que já bateu o recorde de inscrições, já estão em 2.500 inscrições, né? Exatamente. Até anos anteriores foi um número bem menor. Nós vamos para o primeiro intervalo e retornamos em seguida com a professora Silvia aqui, falando um pouco mais sobre esse projeto e as questões do meio ambiente que ela está envolvida diretamente. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco do programa Conexão. Lembrando que nós estamos atingindo muitas pessoas a nível de Santa Catarina. Nós estamos em 200 municípios de Santa Catarina, estamos em 18 estados da federação. Então, a dimensão do programa, ela cada vez mais, Silvia, ela ganha uma proporção muito grande, né, a nível não só de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. Nós estamos comentando no bloco anterior a respeito, né, dessa parceria com a Secretaria da Educação, agora especificamente no seu congresso, mas outras ações já vêm sendo feitas, né? Quem são os outros parceiros que estão envolvidos nesse projeto, Silvia? Olha só, a realização da Prefeitura junto ao UDESC, né? Nós temos a Secretaria de Educação, que é o local, né? O primeiro, né? A Gerência de Educação, a SEMAS, a Secretaria de Agricultura,
A Secretaria de Serviços Públicos é a que movimenta e que faz toda a gestão desse trabalho, né? A Secretaria de Saúde, a Semasa, através da Direção de Resíduos ali, que também tem toda uma estruturação e uma responsabilidade muito grande de somar com tudo isso, né? Empresas como a Klabin, como a Ambev. Nós estamos hoje dentro da Ambev, toda a sobra orgânica da cozinha, ela vai para compostagem. Então a Ambev, além de nos auxiliar na questão de estrutura dos leves, dos locais de entrega voluntária de resíduos para as escolas, ela também faz a lição de casa. Ela também está fazendo compostagem, também está trabalhando. Hoje a Ambev é uma das empresas que recicla mais de 99% de seus resíduos. Então, nossa, isso é extraordinário, né? A Klabin, ela fornece hoje para nós os sacos compostáveis para que a gente possa entregar a maravalha, a serragem, a poda triturada para as pessoas dentro de 7 pontos de entrega voluntária. Ou seja, se as pessoas dizem que não fazem compostagem porque não tem material para cobrir as sobras orgânicas, nós temos 7 pontos de entrega. Através do projeto Lixo Orgânico Zero, o município adquiriu um triturador de podas e hoje toda aquela poda, folhas que saem do meio urbano, elas vão para o horto municipal, são trituradas e são entregues para a comunidade, para as escolas, para as instituições, para as pessoas que têm vontade de fazer compostagem de forma gratuita. Então a gente precisa ter muita parceria. E o nosso trabalho, Marcelo e Ricardo, nesse sentido, é fazer com que haja uma integração muito grande. Porque nós estamos trabalhando com mudança de cultura. A gente quer que o lixo na nossa cidade ele seja zerado. Mas que o lixo não total. Nós queremos que não só o orgânico, porque a partir do momento que você tira o orgânico da roda, você tem material que pode ser reciclável, que pode voltar para a indústria, que pode ser utilizado como matéria-prima, que vai se transformar em renda e sustento para muitas famílias. E movimentar a economia, né? Tem o reciclável que tu poderia explicar para as pessoas, que eu gostaria que fosse explicado para as pessoas. O que é o reciclado, o que é o orgânico, o que é o hospitalar, o que é o químico, né? Exatamente. Olha, nós, dentro da Lei 12.305, ela fala do término dos lixões para que a gente tenha o aterro sanitário, né? Então, nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil, em torno de 60% tem aterro sanitário e outros ainda têm espaços controlados e lixões a céu aberto, né? E dentro dessa lei eu digo assim que ela é maravilhosa porque ela faz o desenho e ela traz todas essas referências, né? E para onde tem que ir cada um desses itens. Então os recicláveis são os materiais secos que vão poder voltar para a indústria. E daí assim a gente pensa no vidro, a gente pensa na lata, a gente pensa no papel, no plástico. Se a gente trabalhasse só com esses 4 itens aqui, né, a gente já teria um ganho social e industrial muito grande. Porque se esse material vai para a indústria, a gente evita de tirar da natureza, do ambiente, materiais naturais, recursos naturais e faz o ciclo, né? A gente vai estar fazendo economia circular, mas tem muitas outras coisas que são recicláveis também. O orgânico é aquela matéria de origem animal e vegetal, que é o resíduo molhado, que pode voltar para a terra, que pode ser transformado em compostagem. Os resíduos de saúde, Ricardo, eles são um tipo de resíduo que ele não pode ir para o aterro normal. Ele não pode ser recolhido pela serrana, que faz a coleta do material porta a porta ou das empresas. Ele é recolhido por uma empresa que vai dar a destinação adequada, porque ele é diferenciado. Então, muita parte do resíduo hospitalar e de saúde, ele é incinerado ou colocado em espaço adequado, né? A parte que você colocou dos resíduos químicos, as empresas que trabalham com bateria, com óleo, para elas terem a sua licença de funcionamento, elas têm que também dizer para onde esse material vai, e ele também deve ir para um espaço adequado para essa destinação. Sim, o que eu gostaria de saber, na questão principalmente do lixo orgânico zero, porque essa é a proposta maior da questão do orgânico zero. Os outros
são caminhos que vão ser trilhados. Como é que é esse procedimento? Ele, a partir das nossas casas, como é que ele é feito para chegar a esse número de zero? Legal, olha, Marcelo, você disse bem, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou mandar mais para o aterro. Se eu tenho a produção, eu vou fazer a minha refeição em casa. Então, as cascas, os restos de alimento, eu não preciso fazer com que saia do muro, do portão da minha casa. A gente tem um hábito de colocar no saco de lixo, naquele saquinho preto, e vai para o aterro o caminhão leva... Era no saquinho preto, né? Hoje é tudo saquinho de agora é saquinho de supermercado. É. Exatamente. Mas assim, a gente quer que o lixo orgânico seja zero, que ele não saia do nosso espaço de casa. Que a gente possa escolher um espaço. Se eu moro em residência e lá de 50% são residências, né? Mas que tem espaço. Se eu moro no apartamento, também tem a dinâmica do balde. A gente pode fazer a compostagem em floreira, na nossa sacada, na nossa área de serviço. Pode fazer no balde, pode fazer numa jardineira, pode fazer numa floreira. Nós temos vídeos no YouTube e no próprio Face do Lixo Orgânico Zero que explicam como fazer essa dinâmica com cuidado, evitando o mau cheiro e evitando a proliferação de insetos, né? Certo. De drosófilas, enfim, que se eu tiver lá na minha verdureira uma banana mais madura, eu vou ter a drosófila passeando por ali. Então, da mesma forma. Então, são maneiras de eu manejar essas sobras orgânicas que eu não vou precisar encaminhar para o aterro sanitário e vou poder plantar sobre ela, porque o método que hoje, anteriormente a gente usava mini compostagem ecológica, mas pelo fato dele ter sido organizado aqui, quando nós fizemos a nossa capacitação junto à Caixa Econômica e o Ministério do Meio Ambiente, falava assim, método UFSC de compostagem, a vermicompostagem e daqui a pouco, pessoal, o método de lajes. Então, hoje é método lajes de compostagem. Então, a gente não tem custo para fazer isso. Ele é um método sem custos e que qualquer pessoa pode fazer. Só que a complexidade, Marcelo, sabe onde? Na vontade das pessoas de fazer diferente. Exatamente. Porque informação se tem. Eu não quis atropelar, mas como é que isso nós vamos conseguir chegar na sociedade? Sabe, porque é muito difícil. Por exemplo, esse é um projeto que já, por si só, já vai ser um projeto vencedor, e é um projeto vencedor, sim, mas é de pouco conhecimento da sociedade. Nós temos feito assim um esforço falta muito mídia, intenso. O que falta nisso aí? Nós temos feito um esforço muito intenso para sair da escola para a comunidade. Esse ano o foco dos nossos bolsistas é bater nas residências e conversar com as pessoas. Nós produzimos uma cartilha hoje que ela traz, né, uma síntese de como começou o processo, do problema grande que é a questão da destinação de resíduos, as soluções que nós temos ao nosso alcance na nossa cidade, que são várias. Nós somos privilegiados, sim, a gente precisa fazer a coisa certa, né? Nós, infelizmente, ainda temos só uma cooperativa de reciclagem. Eu penso que nós temos que ter mais, porque a cooperativa ela não dá conta da coleta e nem de triar esse material todo, né? Mas daqui a pouco torcemos que para o ano de 2022 nós vamos ter muitas novidades nesse campo. A Semasa está trabalhando muito nisso em relação à direção de resíduos, e aqui a gente tem nessa cartilha o passo a passo de como fazer compostagem. Essa cartilha ela está disponibilizada no site da prefeitura, no Face, né, do Lixo Orgânico Zero, no Instagram, e a nossa equipe ela está disponível para orientar no que for preciso. Mas essas lixeiras que espalharam agora pela cidade, é lixeira que se chama aquela... Os contentores de resíduos. Contentores. Aquilo ali faz com que as pessoas joguem tudo quanto é lixo ali. Não tem uma, é inadequado, uma separação. Né? Na verdade, aquelas lixeiras, esses contentores deveriam ser para os rejeitos. O que é o rejeito, Marcelo? É aquilo que não tem jeito, Ricardo. É Sim. aquilo que deveria ir para o aterro sanitário, só. E o reciclável deve ser entregue para a cooperativa. E nesse sentido, nós temos hoje 36 pontos de entrega voluntária, que estão nas escolas, na universidade, em postos de saúde. No tanque a gente tem contentor para reciclável, mas ainda é pouco, a gente precisa ampliar isso. E vamos ter
8 ecopontos, sendo que um já foi instalado no bairro Guarujá, que lá tem o espaço direitinho para o pessoal colocar o vidro, colocar o plástico, colocar o metal, né? Colocar o papel, papelão, enfim. Aos poucos, aos poucos, todo dia, nós estamos caminhando para ampliar a cultura das pessoas, que elas têm que fazer a parte delas, né? Porque é muito simples eu pegar e colocar tudo num saco só e colocar lá na frente. Para pessoa que não pensa, para onde vai isso? Porque não acabou meu problema com o lixo. Se eu tenho essa atitude, Ricardo, você é uma pessoa que trabalhou muito as questões ambientais, que a gente, né, vem de longa data, você sabe que isso ocasiona um transtorno enorme para a totalidade. As questões do efeito estufa, elas trazem os aterros sanitários e os lixões como um grande impactante para efeito estufa. Então eu tenho que ter consciência que se eu não fizer o meu melhor e pensado nessa destinação da forma mais adequada, eu vou estar contribuindo para que eu tenha problemas seríssimos de saúde, problemas seríssimos ambientais, problemas seríssimos no meio ambiente, né? Então, as pessoas precisam, Marcelo, descruzar o braço, usar a informação que está aí em benefício da sua localidade, do mais próximo para a totalidade. Mas para isso eu acho que tinha que haver uma campanha. Uma vez já debati sobre isso, como você falou, a gente já acompanha isso faz bastante tempo. Sim. Tu falou que começou agora em 2018, o Marcelo falou que começou em Lages em 2012. E eu via a Silvia trabalhando isso desde 2005, seja lá no SESC com as crianças ali na frente do colégio. E a gente debateu que as pessoas botavam o saquinho do lixo, não deixavam na frente da sua casa, botavam o saquinho do lixo dentro do carro, passavam na frente do terreno baldio e jogavam a sacolinha. Comportamento, né, Ricardo? É cruel. Jogavam a sacolinha. Aí é que está o problema. Agora, se tem uma como é o nome daquela, uma verde, uma lixeira, um contentor daquele, a pessoa passa dentro do contentor. Não quer nem saber para que lado vai. Nós temos que fazer com que as pessoas elas mudem de comportamento. E a gente está falando de mudança de cultura. A gente vai continuar, mas nós temos que ir para o intervalozinho aí, porque os nossos patrocinadores são muito exigentes. Mas eu fiquei muito satisfeito nesse bloco aí, quando você falou que o professor Ricardo participou já de algumas ações, e eu até, quando você colocou em rejeito, eu pensei que ele seria um rejeito, porque é um rapaz que não tem mais jeito, mas a gente retorna em seguida. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. A natureza nos oferece felicidade através de lugares magníficos. É preciso apenas parar e olhar. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Bom, gente, estamos retornando aqui com a professora Silvia, conversando sobre as questões do meio ambiente e desse projeto, né, do lixo zero, do lixo orgânico zero na nossa cidade, que está já sendo referência aí
não só para os municípios, mas para muitos estados por todo o Brasil e até a nível internacional, como ela já colocou. Professora, o que efetivamente de concreto esse programa já trouxe, né? Esse projeto já trouxe para a nossa cidade? Quais as ações concretas que foram feitas? Olha só, nós encerramos o bloco ali falando, né, da necessidade de mudança de cultura. Então nós estamos trabalhando nesse passo de mudança de cultura dessa sociedade. E Lages está sendo referência hoje, né? Nós tivemos aí o ano passado, em função da pandemia, o trabalho nas redes sociais intensificado, porque as pessoas tiveram que olhar mais para a sua casa, olhar mais para as suas atitudes e tiveram que ocupar mais o seu tempo pelo próprio fato de não poder sair trabalhar em função, né? E elas observaram a importância de estar fazendo uma horta, de fazer compostagem, de dar conta dos seus problemas, né? E nós podemos dizer que nesse tempo longo que a gente vem trabalhando com educação e mudança de comportamento, que o projeto em si ele está intensificado desde 2018 e 2019, mas ele já vem há longo tempo sendo desenvolvido, né, na nossa cidade. E nós podemos te dizer, Marcelo, que é um passo de cada vez, né? A gente queria que fosse mais rápido, mas como a gente está falando, Ricardo, de mudança de comportamento, de cultura, a gente não vai ter de imediato todas as pessoas fazendo a diferença. Mas eu já posso dizer para vocês que Lages é destaque, sim, né? Nós recebemos 2 prêmios de conscientização e educação em 2019, depois em 2020 na parte de compostagem. Lages já recebeu visitas internacionais, pessoal da Itália, pessoal da Argentina, dos Estados Unidos, de cidades do estado de Santa Catarina, de São Paulo, para visitar e conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido nos mais de 90 espaços que fazem compostagem hoje. E nós tivemos uma gravimetria que foi realizada em 2019 pela Unesc, que ela já trazia, lá quando a gente começou, a gente tinha em torno de 50% de orgânico chegando no aterro sanitário. Em 2019, a UDESC passou pela gravimetria que estávamos com 31% de orgânico chegando lá e em torno de 30% de recicláveis, 30% de recicláveis. No ano passado, 2020, nós fizemos uma outra gravimetria, aí dessa vez foi a Projeta Júnior que realizou esse trabalho, e foi constatado 21% de orgânico no aterro sanitário, 23% de recicláveis, em torno de 56% de rejeito. Então, às vezes a gente pensa, parece que não está fluindo. Parece que as pessoas ainda estão jogando lixo na calçada, as pessoas ainda não estão usando o contentor de forma adequada, mas o resultado está aparecendo lá no aterro. O contentor, na realidade, quando foi colocado, foi para tirar o lixo dos cachorros, né? Das calçadas, né? Aquela visão sujeira, feia, né? Sujeira. Então ele tem um objetivo ali, né? Mas o contentor, ele está ali para receber tudo. Ele ainda está recebendo tudo. Ele está recebendo tudo, inclusive até o lixo químico também. Pessoas jogam. As pessoas que não têm essa consciência para ver como a responsabilidade ela tem que ser individual para o coletivo, né? Claro, por isso que eu digo, tem que haver uma campanha, mas uma campanha grande, mas a cidade tem que se envolver, não Exato. É a Silvia. Entendeu? Não, e não é a Silvia. Hoje eu te digo, né, que a gente está obtendo esse resultado, Marcelo, certo, porque a gente está tendo uma ação muito coletiva, muita gente está trabalhando, então, mas a gente precisa, Ricardo, intensificar mais com a mídia. Sim, tá? Levar para televisão, levar para rádio, porque sai pra site, sai revista, Santa Serra. Mas tu veja bem, vou dar um exemplo grande. Joinville. Isso vai, o lixo vai funcionar sim, mas vai levar uns 10 anos. Mas nós estamos falando dessa de cultura. Porque não para, né? Não para. E o Joinville, por exemplo, Joinville é uma cidade conhecida como a cidade das flores. Não é porque lá tem uma Silvia que vai bater de casa em casa, fala para as pessoas que uma cidade florida é bonita, isso e aquilo. É uma mídia muito intensa. É porque todos fazem. Uhum. E existe legislação também, né, de que terra, em base a isso. As pessoas estão plantando uma flor. Hoje nós temos uma proposta já sendo encaminhada para a Câmara de Vereadores, está se estudando de como a gente vai fazer para que a lei de compostagem no município seja uma realidade.
né? Para que pessoas que têm vontade, afinidade, perfil, possam inclusive estar recebendo no seu terreno os resíduos, de repente, do prédio ali do lado do vizinho, que as pessoas não têm vontade, não têm a condição, o tempo, não gostariam, não têm perfil para fazer a compostagem num balde, ou numa floreira, ou numa jardineira. Então, quer dizer, exige, Ricardo, uma ação muito intensa e constante para mudar esse hábito. Na Câmara de Vereadores eles têm que chegar a alguma coisa que interesse a eles, porque senão eles não vão se engajar nisso. Mas eles estão nesse movimento. A gente tem um apoio hoje do presidente, né, de alguns vereadores lá que já estão conosco estudando isso tudo para poder viabilizar. Então a gente já está conseguindo chegar naquela casa. Isso, que é a casa do povo, chegar, né? Difícil, e nós vamos fazer esse movimento, sim. Eu acho que, assim, é uma ação que, assim, eu não entendo que o Ricardo até coloca que os vereadores têm que ser só em benefício próprio. Eu acho que isso é uma ação muito mais ampla, né? É uma questão de sociedade que tem que ser envolvida, e se existir um projeto que tenha consistência e que, sem dúvida nenhuma, vão melhorar a vida das pessoas, sim, tem que ser feito, né? Daí seria um atraso na questão da Câmara aprovar ou não esse projeto. Mas a Câmara também, de certa forma, está bem envolvida. Está envolvida, tanto é que a gente já teve movimentos dentro da Câmara, bem em 2017, 18, 19, a gente tem participado de audiências públicas e temos levado os avanços, né, nessa área, e a gente tem tido assim, uma acolhida muito boa. E você falou em melhorar a vida das pessoas, né? A nossa administração também, o nosso gestor, o prefeito Antônio Seron e o Juliano Polese, eles têm como foco isso, né? O servidor público tem que melhorar a vida das pessoas. Então nós temos que fazer isso realmente colar no ouvido, principalmente daqueles que mais fazer, necessitam, né? Exatamente, fazer a coisa acontecer. E eu vejo assim, nessa administração, que eu me sinto assim, bastante lisonjeada de fazer parte dela, que existe uma preocupação, Ricardo, com a estruturação das coisas, isso, né? A gente percebe. Não está se fazendo o telhado da casa, sim, está se fazendo a estrutura. Então, aí eu entendo, e o setor público, eu trabalhei no setor privado, então a gente sabe, né, dos protocolos, das exigências da legislação, então tem que ser tudo muito adequado, e às vezes é demorado, não é passe de mágica que se resolvem as coisas, mas existe um movimento muito grande de fazer a coisa certa. Por isso a gente está junto a esse grupo hoje, e isso me deixa assim muito feliz, né? Principalmente da forma que você colocou já no primeiro bloco, assim, que vários segmentos da prefeitura estão envolvidos. Exatamente. Né? Daí já mostra o compromisso, né, com um projeto desse, né, que... Sim, porque é para a cidade. Exatamente. Mas eu entendo quando o Ricardo coloca essa coisa do ego, porque isso é cultural também, né? Das pessoas tem que aparecer o meu nome, eu tenho que ser protagonista, né? Então eu convido através do Conexão hoje para que todos sejam protagonistas dessa mudança, né? Assim, e façam a sua parte. Depende tudo da pessoa. Foi citado agora, por exemplo, a prefeitura participando como parceiro, não sei o que e tal. E se uma pessoa lá dentro, que é o Juliano Polese, por exemplo, e em tudo ele se envolve e é ótimo, tem se tornado ótimo. Pode-se falar assim, uma prefeitura em que o vice está trabalhando. Porque até agora eu só se via o vice de braço cruzado, esperando para substituir. E ele tem uma conexão muito boa com o nosso prefeito, né? Que os dois conseguem. E o Juliano arrumou o que fazer e está fazendo. E fazendo com grande maestria, né? Ele é um parceirão do Seron. Eu digo que ele não é só o substituto nas horas vagas, isso, né? Ele tem uma capacidade muito... E ele é muito envolvido e assim, eu acho que a nossa cidade está caminhando para um... Ela está evoluindo, né? Até quando nós estivemos fazendo os vídeos para o seminário Lixo Orgânico Zero, agora dentro do Congresso, eu tive acesso assim, a umas imagens maravilhosas da nossa cidade, e a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas a nossa cidade, ela melhorou muito, ela avançou, e a gente tem que ter esse olhar para esse avanço, para essa estrutura, para essa base que está sendo feita, porque o próximo administrador, ele vai ter condição de continuar um trabalho,
né? E não voltar atrás e tal. Quer dizer, é movimento, a cidade é movimento, né, Marcelo? Sigla partidária. Exatamente, né? a responsabilidade com as pessoas. Isso. E por falar em independente Só de sigla partidária... Um bloco aí, já retornamos contigo logo em seguida, porque a gente precisa... tem compromisso com os nossos patrocinadores. A gente já retorna para o último bloco aqui com a professora Silvia e o professor Ricardo fazendo seus questionamentos. E o comendador Marcelo. A natureza nos oferece felicidade através de lugares magníficos. É preciso apenas parar e olhar. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Estamos retornando aí para o nosso último bloco com a professora Silvia e hoje debatendo sobre alguns assuntos da questão do meio ambiente, do projeto do lixo orgânico zero, né? É um assunto que realmente chama bastante atenção e o programa passa muito rápido, mas como o professor Ricardo, momentos antes de nós encerrarmos o terceiro bloco, estava com a palavra, a gente retorna com ele para ele fazer o seu encaminhamento junto com a professora. É só uma ideia de uma coisa que eu vejo uma dificuldade de as pessoas entenderem como funciona. Onde tu vê aquele programa lixo orgânico zero, PLOZ. Isso. Aí depois do programa está lá entre parênteses PLOZ. Não é um PLOZ, não é um partido político que está ali. Não é uma sigla. Aí depois na sequência... Pode até ser, daqui a pouco ser um partido político. Mas aí na sequência, eu estou falando isso aí, é referente a tudo. E eu acho que isso é muito importante, a gente não deve se ligar nas siglas, porque as pessoas não passam a não entender aquilo ali. Aí a próxima vez que for falar no programa, vai estar só a sigla. E depois embaixo só a sigla, e depois só a sigla, e aquilo ali. O programa lixo orgânico zero vai saindo da cabeça da pessoa. Ao invés de ela estar lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no mesmo texto. Ou daqui a pouco, Ricardo, já pensou se acontece ao contrário, que eu acho muito legal, porque hoje a gente está tendo assim isso é mundial, um movimento mundial, né? Sim. Das pessoas estarem mais conectadas e as pessoas de visão, elas têm um compromisso ético e responsável muito grande. Para quem trabalha com isso, com a questão da destinação de lixo, né? Então eu quero que daqui a pouco as pessoas elas já se conectem a essa sigla e isso tem a ver com o lixo zero, isso tem a ver com que eu tenho uma atitude positiva para com a minha sobrevivência e a sobrevivência de outras formas de vida, né? Então eu acho assim que o momento hoje é um momento visionário. E as pessoas querem fazer a diferença, elas querem fazer parte, elas querem ser protagonistas de uma mudança. A gente pensa, ainda é muito pouco, mas pelas gravimetrias que eu passei para vocês, pelos resultados, pelos movimentos, portanto que eu e o professor Germano estamos sendo, a Prefeitura de Lages, a UDESC está sendo procurada para orientar no sentido do método Lages de compostagem, as pessoas estão vindo nos visitar e querem saber como a gente está fazendo, enfim, eu acredito, né, que as pessoas, elas querem sim fazer e a gente só tem os resultados que a gente está tendo
por causa dessas pessoas. São gestores, são professores, são merendeiras, são serviços gerais, são estudantes, são pais, são comunicadores como vocês que nos chamam para estar falando sobre essa temática, são empresários que têm visão, que estão aderindo a esse processo. E eu sou muito grata, porque como você disse, eu e o Germano sozinhos não fazemos nada. Nós estamos tendo muitos multiplicadores, muitas pessoas estão chegando, né? E hoje eu trouxe assim para vocês, né, um presente para que vocês continuem sendo os nossos multiplicadores, né? Aqui, essa camiseta que eu quero que você coloque aí, ó, Lixo Orgânico Zero, ela traz um círculo. O nosso exemplo, Marcelo, que nós temos que pensar na economia circular, né? Na sustentabilidade. Essa camiseta, vou mostrar aqui na preta e aqui na cinza, ó. Começa na nossa casa. Fica mais bonito no Ricardo. Começa na nossa casa. Eu sou responsável pelo lixo que eu produzo. Eu tenho que fazer a separação e eu tenho que dar a destinação adequada. Quando eu tenho um contentor lá, que você disse que eu posso colocar tudo que eu quiser, eu não preciso fazer isso se eu tiver consciência. E é isso que eu chamo a atenção. Nós temos pontos de entrega de eletrônico, nós temos pontos de entrega de óleo, pontos de entrega de pilhas, né? As empresas têm que receber materiais, lâmpadas e tudo mais, né? A economia, a destinação reversa. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, começa aqui, ó. A minha função. O orgânico, óbvio, eu vou devolver para a terra para ele nutrir essa terra. Eu vou fazer a manutenção disso, fazer a oxigenação dele, né? Organizar bonitinho, manter coberto e depois eu vou plantar em cima. Esse é o método Lajes de compostagem. Eu vou poder produzir, como o Céu comentou, que ele viu lá no Pantanal, o pessoal utilizando canoas como vasos, né? Que as pessoas colocam as sobras orgânicas ali e produzem praças, né, os seus temperos, flores e tudo mais. É isso que eu posso fazer. Então, isso aqui é um presente para vocês, para que vocês vistam a camisa de fato e sejam os nossos multiplicadores enquanto comunicadores que os senhores são. Eu, quando falei para o Marcelo que tu virias, eu disse que tu sempre foi defensora disso aí. E para que funcione, para que dê certo, a pessoa não tem que pensar em si, no seu retorno. A gente tem que pensar que está fazendo para todos. Sim. E que vai conseguir angariar mais pessoas. E eu vejo tu fazendo esse trabalho, como já citei há pouco ali, desde a época de Rádio Guri, desde a época que eu vivia lá dentro do SESC, e você você estava sempre ali na frente plantando com as crianças, sim, sempre fazendo, ensinando e colocando na cabecinha dessas pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que como falei, o Joinville não vai ter não tem uma civil lá que vai bater de porta em porta pedir para que as pessoas plantem flores, né, para continuar sendo a cidade das flores. Assim tem que ser aqui do lixo. E para isso, tá, eu já estou te oferecendo a partir e por 12 meses uma página da revista Santa Serra para te publicar. Olha só, e nós vamos publicar, e você trouxe uma coisa ótima. Nós vamos mostrar os exemplos da nossa cidade, as instituições, sim, que estão fazendo na tua revista, tá? E nós vamos, no mês de outubro, porque Lajes já tem uma lei, né? Que ela instaurou a última semana do mês de outubro, a Semana Lixo Zero. Momento esse em que a gente debate questões relacionadas ao lixo, de uma forma geral. E a gente traz boas práticas, todos os movimentos e soluções que nós temos ao nosso alcance. Então, a revista vai ser uma ótima oportunidade, porque nós tivemos em 2019, elegemos 25 pontos de referência que estão fazendo compostagem, que estão fazendo a lição de casa dentro das instituições parceiras. Em outubro nós vamos vamos retomar essas outras para ver se são as mesmas instituições ou se outras vão ganhar essa titularização de ser referência para poder receber visitas e orientar todas as pessoas que tiverem interesse, né? Então a gente vai estar divulgando na sua revista e mostrando esses trabalhos. Muito grata. Professora, nós temos mais 2 minutos aí, a gente queria deixar o programa Conexão e a Nova Era TV também igualmente à sua disposição, né? E que a senhora tem aí um trabalho
cada vez melhor, que já está sendo feito e aparecendo muito bem, sem protagonismo de ninguém, exatamente como a senhora colocou. De todos. A senhora tem aí esse espaço final do nosso programa. Primeiro, nós temos que já lhe agradecer a sua presença aqui. A gente sabe dos seus compromissos e, por vezes, às vezes as agendas não conseguem, né, fechar. Às vezes o horário também, a gente se perde um pouquinho nos horários, né, mas deu tudo certo. A senhora fique à vontade aí nesses últimos minutos para colocar suas posições e o que a senhora entenda que deva colocar de uma melhor forma. Marcelo, Ricardo, eu sou muito grata à parceria que a gente tem com a Nova Era, o estar hoje no programa Conexão. Eu sei que é uma oportunidade de falar com diversas cidades que, por favor, fiquem atentas, né? Entrem na página do Lixo Orgânico Zero, busquem vídeos no YouTube, nós temos um Instagram, tem o site da nossa prefeitura, né, que fala sobre o projeto Lixo Orgânico Zero. Sejam pessoas de visão, tenham ética, tenham respeito pelo meio ambiente e se integrem, por favor, nesse movimento, porque não tem mais volta, Ricardo. Nós temos que fazer as nossas cidades lixo zero, porque aquilo que a gente coloca no aterro sanitário, que a gente coloca na sacolinha do supermercado, Marcelo, para ir para o aterro sanitário ou para sair das nossas vistas, tem consequência. E nós podemos fazer com que essa consequência seja qualidade de vida, alimentação, renda e um ambiente mais saudável. Vai depender da nossa escolha. E eu sou muito grata à população ladiana, às equipes, às pessoas, aos nossos bolsistas. Eu e o professor Germano somos incansáveis nesse sentido de ser os mediadores dessa nova cultura. Mas nós sabemos que nós estamos numa organização. Então, ela só está dando certo porque está batendo com o interesse das pessoas, com a vontade das pessoas de fazerem a diferença e de serem a solução para o problema com o lixo. Muito obrigada. Professor Ricardo? A primeira coisa é conscientizar as pessoas, como já vem sendo feito, já vem sendo organizado através das crianças. Aí ali une educação com família, essa união. Agora no estudo online, né, que as crianças montavam, que se viu como realmente dá para unir família com educação, né? Antigamente não é antigamente, há um ano e meio atrás eu achava que os pais não olhavam os cadernos dos alunos, não ajudavam, Aí, pois agora eles estão ali. E a valorização do profissional da educação está intensa, né? Porque não é fácil. E eu sou professora de formação, a gente sabe vai que começar a partir também as ideias. E Marcelo, só uma última fala assim, ó. A gente sempre diz que a gente quer filhos melhores para o mundo, né? Certo. Eu digo que a gente tem que ter, aliás, um mundo melhor para os filhos. É isso que se pensa, né? Eu digo que nós temos que deixar filhos melhores para esse mundo. Então, nós pais, o filho está levando essa demanda para casa. Nós temos que acolher, porque nós somos o exemplo que os nossos filhos vão ter para que deem continuidade ao processo. Beleza. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professora Silvia. Nós estamos encerrando mais um programa Conexão e agradecendo a todos, né, que nos prestigiam todas as semanas e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente. Grande abraço.